A paz do nosso Deus a todos. Amados, nós vamos gravar esse vídeo aqui nesta manhã. Nós vamos falar sobre o vinho, tá? Sobre o vinho, sobre a bebida, tá bom? Nós sentimos a necessidade de falar sobre isso. Eu tenho um negócio assim comigo, que se a pessoa me atacar, ele me dá uma mensagem. Se ele fazer uma pergunta, ele me dá uma mensagem também. Então, quase todo jeito que a pessoa faz, ele me dá mensagem, né? Então, nós vemos aqui um rapaz que lê um versículo isolado aqui, e eu quero falar, não é corrigindo ele, simplesmente o modo dele expressar foi arrogante, né? Muito arrogante, né? Com muita confiança, e ele expressou errado sobre a bebida. Ele expressou errado. Ele falou que a gente pega um versículo isolado. Quem pegou isolado foi ele. Vamos ouvir ele falar aqui. Vamos ouvir nesse momento, ele vai falar, né? Vamos ver para você ver o que ele disse. Não entendi o espanto nesse react. Crente não pode tomar uma taça de vinho? Esse é o preço que a gente paga por ouvir, né? Por termos audição. Vamos lá, vamos para a palavra, que eu gosto de falar com palavra. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 está escrito: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole, mas sejam cheios do Espírito. Em outra versão, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Agora eu quero, por gentileza, que vocês me mostrem aonde está a garantia, aonde está o aval, aonde que a Bíblia libera o cristão a beber nesses versículos que eu acabei de ler. Ah, Dani, mas tá falando que não pode embriagar. E pra que eu vou tomar uma bebida que tem teor alcoólico se eu não quero ficar embriagado? Se eu não quero ficar tonto, se eu não quero ficar louco, se eu não quero sair de mim, eu bebo refrigerante, cara. Ah, Dani, mas é que eu consigo beber e ficar legal. Eu consigo beber e não me alterar. Gente, o maior absurdo que tem é ouvir essa lorota vindo de crente velho, de igreja. Para de querer arrumar desculpa pro seu vício. Toma vergonha na sua cara. Para de querer falar. Tá bom. Vocês viram aí ele falando, né? Ele falou duas palavras aí complicantes para ele, né? Complicado para ele. Ele falou palavras que não cabem, né? Mas o que eu quero falar é que ele disse que eu quero que você me diz, ele disse, né? Eu quero que você me diz aonde acha um versículo que fala que pode beber. Tá entendendo? E aí, você pegar o versículo isolado aí, quer falar sobre o vinho, quem pegou o versículo isolado foi ele. Foi ele que pegou. Olha, o versículo que ele leu aí fala assim, ó: não se embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo falou da embriaguez, ele não impediu ninguém beber. Ele falou somente sobre a embriaguez. Você presta atenção nesse vídeo até no fim. Ele falou somente da embriaguez e da contenda. Ele falou, não, você bebe o seu vinho, aí você vai se embriaga e vai formar contenda. Não faça isso, você tem que encher do Espírito Santo, ele falou. Eu vou dar uma dica para você, né? O que é que acontece aí? Se eu, por exemplo, vou fazer um almoço aqui em casa, eu chamo 10 pessoas para almoçar aqui. Aí vem 10 pessoas. Aí o que acontece? Eu chamo lá, falo, oi, o almoço está pronto, pode vir. Aí tem um que sai correndo, né? Vai na frente, como se diz, eu vou pegar, senão os outros pegam tudo. O que ele aprontou? Ganância. Ganância é pecado que chama glutonaria, e é pecado de glutonaria. Aí ele vai e enche um prato bem grande lá, né? Come aquele prato e volta correndo. Outro, ele come outro prato de comida, enche outro prato e come, e a barriga fica estourando, né? Isso também acontece, chama glutão, isso também é pecado, tá? Não é só o vinho, não, o vinho não é pecado, tá? Vou deixar bem claro daqui para frente. Agora, a comida, se você, a glutonaria, que é ganância, é pecado. O glutão, que é comer muito, é pecado. Esse é pecado, tá? A Bíblia que diz, né? Devemos evitar esse tipo de coisa. E outra coisa,
Eu acho que me passaram esse vídeo aqui, porque todo Natal eu bebo vinho. Eu bebi no Natal passado, agora bebi outra vez, tá? E eu acho que assim, quando vou beber, eu separo lá para um canto para lá, né? Vou para lá, vamos comer churrasco, vamos beber vinho, e aí fica um dia, dois, também passou, acabou. Aí acabou, não tem mais negócio de vinho, não. Então, o que eu quero dizer para você? É que sobre isso aí, que nós vamos ver no versículo que vem aqui, que é em Marcos 7, capítulo 7, e o verso de 1 a 16. Você vai ver o que é que Jesus falou, né? Você vai aprender com Jesus aqui, o que é que Jesus falou. Vamos lá. Marcos 7, de 1 a 16. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, com lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois de perguntar-lhe os fariseus e os escribas por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a tua mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazem semelhantes a estas. E chamando assim toda a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem, que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é, que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Está ouvindo aí? Se tem ouvido, ouça. Claro que todos que estavam lá tinham ouvido, né? Mas é aquilo que a gente já pregou esses dias atrás. Tinham ouvido, mas não tinham entendimento, né? Eles ouviam, mas não entendiam. Então, o que eu quero te dizer sobre isso? Ali Jesus deparava, com quem que ele deparava? Com os religiosos exterior. Eles eram religioso exterior. As religiões deles, ela não tinha nada com o cristianismo e não tinha nada também com a lei. Era uma religião humana. Portanto, Jesus falou assim: Vós guardais a doutrina de homem, né? Era eles que criaram aquilo ali. Não existia aquilo, eles que criaram, né? Para comer, tinha que lavar, não, e era aquele capricho, se fosse no mercado tinha que lavar, se não pudesse lavar, não tivesse jeito de lavar, não comia. Era aquela confusão. E ali estava deparado com Jesus, que era espiritual. O que é que eu quero dizer para você? É que a comida não afeta o espiritual, tá entendendo? Jesus e os apóstolos era cristão, era espiritual, né? Eram homens cheios do Espírito Santo. E a comida não afeta o espiritual. O que afeta o espiritual é aquilo que sai da boca, né? É o que Paulo falou lá atrás, nesse versículo em que lemos, de Efésios capítulo 5, verso 18. Paulo falou sobre isso aí, né? O que é que, olha, não embriagueis com vinho que há contenda, né? Porque a contenda, a embriaguez,
a contenda, ela sai de dentro para fora. O que contamina o homem, que Jesus disse aí, é aquilo que sai de dentro para fora. Porque o que entra de fora para dentro é lançado fora e não contamina o espírito. É isso que Jesus estava ensinando. E é isso que os fariseus, os escribas que estavam ali, eles tinham vindo de Jerusalém só para acusar Jesus. Que me parece que nessa passagem aí, Jesus estava em Betsaida, né? Eles vieram só para acusar Jesus. Eles não vieram para aprender, eles não vieram para nada, só para acusar mesmo. Era o dever deles. Então, o que eu quero dizer, muitas vezes é a pessoa que pega o versículo isolado, né? Nós não leu Timóteo, né? Não. Vamos ler Timóteo, verso 5, né? Capítulo 5, verso 23, que nós não lemos, né? Nós vamos ler agora. Porque lá disse assim, esse companheiro que fez esse vídeo aí, ele disse assim, me mostra na Bíblia onde alguém mandou beber, né? Aí que, nós vamos voltar aqui outra vez, mas vamos ler esse versículo, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5 e o verso 23, lê aí para nós. Não bebas mais água só, mas use de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Está vendo aí? Paulo falando com Timóteo, né? Não beba só uma água, mas beba vinho também por causa das suas... Um pouco de vinho. Ele disse assim, bebe um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Porque o vinho verdadeiramente, irmãos, se não exagerar, ele é remédio. E outra coisa, que nós temos que prestar atenção. Porque quando Jesus falou lá, é o que sai da boca. Aí no verso 14 de Marcos, ele disse... Ele chamou a multidão e disse para perto dele e falou, compreendei agora vós o que eu vou dizer. Nada que tanto de fora do homem, entrando no homem, o possa contaminar. Mas o que contamina é o que sai. Ele falou aí, porque o que sai procede do coração. É isso que contamina o homem. Jesus falou, isso é que contamina. Então, é o caso das pessoas que Paulo corrigiu lá no primeiro versículo que nós lemos. Está entendendo? Era aquilo que estava saindo, era o escândalo, era a contenda. Embriagava e ia contender. Está entendendo? Isso aí contamina o homem, porque isso aí sai de dentro, né? Ele falou aí também sobre isso, que disputando com eles ali, que eles chegaram e procuraram. Por que esses apóstolos, se eu não lavo as mãos para comer? Aí ele explicou para eles, né? Que eles tinham a religião deles, mas a religião deles era exterior, era por fora, por fora. Até hoje tem esse povo, tá? Você tem uma noção, até hoje tem esse povo. Tem uma religião por fora, por dentro mesmo, tá tudo bagunçado. Tá entendendo? Foi o que Jesus falou aí, ó. Me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E a salvação tem que sair do coração, e não dos nossos atos, da nossa bondade. Não, ela tem que sair do nosso coração e da nossa boca. E Jesus estava na disputa ali com o espiritual, né? Disputando contra as coisas materiais. Era o material contra o espiritual, né? Foi por isso que Jesus disse, né? O que entra pela boca não contamina o homem. E isso resumindo tudo. Porque ela sai da boca e é lançada fora. Ela entra pela boca, mas ela é lançada fora, ela não contamina. O que contamina o homem é aquilo que está dentro do coração do homem, que é lançado fora, que é a contenda, por exemplo, né? A contenda, a pessoa bebe, vai contender, vai sair para os botecos, vai fazer tal coisa, não tem moral. Mas isso aí não precisa estar bêbado também não. Pode estar sadio, que é pecado, a contenda é pecado, a contenda é errada, é falha, é escândalo. Não precisa estar bêbado, pode estar sadio, que é também, tá certo? Então vamos ver mais um, é Lucas capítulo 7. Vamos ver agora, será que Jesus bebia? Será? Vamos ver. Vamos ver se Jesus bebia. Lucas capítulo 7 e o verso 33 e 34. Vamos ver? Porque veio João Batista,
que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Viu aí? Você acha que os judeus ali, os judeus, fariseus, escribas, que o povo que estava ali estava mentindo? Você está achando que é mentira? Judeus não mente não, querido. Eles se enganam, mas mentir não. Enganar eles enganam. Como enganou com Jesus e outras coisas mais. Mas mentir não. Ele estava falando aquilo que ele estava vendo, que Jesus bebia vinho. Portanto, é tão certo que lá em João, capítulo 2, do verso 3, ele transformou a água em vinho. Ou foi suco que ele fez lá, irmão? Responde aí. Se você tiver jeito de responder para mim, será que foi suco que ele fez lá? Será? E deu para o povo? Não, a Bíblia disse que ele transformou a água em vinho, né? Porque o vinho é saudável, o vinho é saudável. Ah, não, mas aí bebe vinho, bebe cerveja, a cerveja tem menos grau de álcool do que o vinho. Toda bebida é uma coisa só para Deus, pinga, vinho, cerveja, tudo é uma coisa só. O que entra pela boca não contamina o homem. Então, o que tem que fazer? Tem que ter cuidado. Cuidado. Se não tem cuidado, é bom que não põe na boca, né? Porque senão o escândalo, a palavra mal falada, vai te maltratar, né? Então, você vê aí que eles acusaram Jesus. Aí um homem comelão e beberrão, ele falou, mas Jesus falou, não estou entendendo isso aí não, veio João, não comia, não bebia, vocês dizeis, tem demônio. Agora vem o Filho do Homem, o próprio Jesus aprovando que ele bebia. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, vocês falam, eis aí um homem comelão, beberrão de vinho, amigo de publicano e pecador. Eles não estavam mentindo, eles estavam falando a verdade, né? O que é beberrão? Irmãos, não é quem bebe muito, é quem bebe todo dia. Ele passa a ser todo dia, todo almoço, beberrão de água, pode ser beberrão de água também, né? Ele bebe todo dia. Ah, nós é beberrão de água, nós bebe direto. Nós não fica nem 30 dias sem beber água. Está entendendo? Então, o negócio do beberrão não é o bêbado. Não mistura o beberrão com o bêbado. Beberrão é o que bebe todos os dias. Porque Jesus tinha transformado a água em vinho. Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Então, vamos ver mais outra. A igreja bebia? A igreja do tempo de Paulo bebia? Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 20 e 21. Vamos ver o que Paulo falou aí. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Viu o que ele falou? Vocês estão fazendo isso aí, é porque estão comendo antecipadamente. Um come demais e outro bebe demais, se embriaga. Ele falou do embriaguez, né? O outro bebe demais, se embriaga. Quer dizer, a igreja daquele tempo. E a ceia certa, celebrada, irmão, é com vinho, não é com suco, não. A Bíblia não fala de suco, não. A ceia certa é com vinho. Agora, se você beber um garrafão de 5 litros, aí também não é possível, né? Ou 1 litro de vinho, né? É aquele golinho. O vinho, irmão, ele é tão terrível. Se você tomar um copo de 200 ml ou 250, de uma vez ele vai na cabeça. Mas se você beber devagarzinho, você pode beber de 500 ml. Se estiver comendo, bebendo devagarzinho, com o tempo, ele não vai na cabeça, né? Então eu quero deixar bem claro sobre isso aí, não é liberando ninguém para beber, porque bebe quem tem condição de beber, né? Paulo falou aqui em 1 Coríntios capítulo 5, né? Capítulo 5, Paulo falou sobre... no capítulo 5 ele falou dos beberrão, né, que não entra no reino do céu. Ele falou aqui. Não, ele não falou que não entra no reino do céu, não. É 1 Coríntios capítulo 5, não está escrito, né, eu não deixei escrito, e o verso não está. 1 Coríntios capítulo 5.
parece que é 11 o versículo, mas não tenho certeza. Quando ele falou o tal, o idoso, ele foi falando um monte de coisa, ele falou com os tais nem sequer coma, nem sequer comais. Ele falou do beberrão, Só que eu quero dizer uma coisa, você vai acreditar em quem? Paulo, eles chamaram Jesus de beberrão, Paulo aqui falou do beberrão, né? Você vai acreditar em Jesus ou em Paulo? Porque lá tem, eu vou dar uma outra passagem simbolizando esta. Tem alguém no nosso país que batiza em nome de Jesus, mas Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem igreja que batiza no nome de Jesus. Não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que eles estão seguindo o mandamento de Pedro e não de Jesus. É isso que eu estou dizendo. Eles estão seguindo, porque quem falou isso para batizar, importa que se vocês sejam batizados em nome de Jesus, foi Pedro que disse. Não foi Jesus. Jesus disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que faz. Porque nós temos que respeitar, é a palavra de Jesus. Jesus era Deus, é Deus e continua sendo Deus e vai ser Deus até quando eu não sei, até o fim. Não vai passar para outro, não tem outro. É Ele, né? Então, Ele é o Salvador do mundo. Ele é que vai governar daqui para frente. Não passarás a outro reino, esse reino não passará a outro reino, disse a Bíblia. Então, entenda bem sobre isso aí. Devemos respeitar é aquilo que Jesus fala, é aquilo que aconteceu, né? Porque muitas vezes, quem era Paulo? Paulo era igual eu. Que diferença tem Elias de mim? Que diferença tem Paulo de mim? Paulo era carnal, que ele mesmo falou. Primeiro é Romanos capítulo 7, o último versículo. Ele disse, olha, com o meu entendimento eu sirvo a lei. Ele falou. Mas com a minha carne, eu sirvo a lei do pecado. Ele falou. Romanos, capítulo 7, o último versículo, ele falou sobre isso aí. Porque ele era carnal igual nós. Elias era carnal igual nós. Elias passou por um passagem tão importante que eu olho assim, fico pensando, falo, como é que pode? Ele entrou num debate e matou os profetas de Acabe todinho, né? Daí a pouco ele falou para Deus, né? Ele deitou lá debaixo do pé de Zimri, pediu a morte, falou para Deus, Senhor, eu estou desacusado, porque o povo não quer me ouvir. E mataram os seus profetas todinho, só eu que fiquei. Mas ele não viu que ele tinha matado os outros também. Ele tinha que ir para frente. Ele esmoleceu ali, né? Porque era homem. Eu quero dizer isso, é porque ele era homem, como eu, né? Ele esmoleceu. Ora, se ele tinha matado os profetas de Jesus todo, e ele tinha matado os de Acabe também, né? Então, quer dizer, dava para tocar o barco, né? Mas ele esmoleceu ali, não deu para ir mais, né? Você passa esse vídeo para frente, que Deus abençoe cada um, tá? Que vai assistir esse vídeo, compartilhe, né? Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, tá? Inscreve no nosso canal e Deus te abençoará, amém?